Bom, muito bom dia a todos. O meu nome é André Veríssimo, sou redator principal do ECO. Enfim, Portugal, de facto, caminha este ano para mais um recorde nas exportações, com um valor que será bem acima dos 100 mil milhões de euros. Enfim, inclusivamente na exportação de bens, o Ministro da Economia estima mesmo que o peso das exportações no PIB atinja os 49%, com o país a ganhar cota, o que se deve, enfim, em grande parte, ou quase na totalidade, a este esforço que é feito pelas empresas de desbravar novos mercados, como é o caso das empresas que temos aqui no nosso painel de hoje. Enfim, e que eu vou começar por apresentar, peço que ponham, se já podemos passar isto aqui. Agora sim. Portanto, temos primeiro o Luís Rocha, presidente da Energy Est, assim que se diz, muito bem, que é uma fabricante de sistemas solares termodinâmicos, com bombas de calor, para a produção de água quente sanitária, climatização e piscinas. Fundada em 1981, tem um volume de negócios de 151,1 milhões de euros, dos quais 66% oriundos da exportação para 35 países diferentes e emprega 70 colaboradores. Em seguida temos a Techfil, representada pelo Paulo Pereira Valinha, que é o diretor-geral. A Techfil dedica-se à produção e comercialização de fios, cordas e ráfia em material plástico. Tem uma faturação de 27 milhões de euros, dos quais 90% com origem nos 40 países por onde exporta. Foi fundada em 1987 e tem 217 colaboradores. Nuno Lobo, CEO da Galuxo, uma empresa com mais de um século de existência. A Galuxo fabrica máquinas e tratores para a agricultura, pecuária e silvicultura. Tem um volume de negócios de 25 milhões de euros, dos quais 32% com origem na exportação para mais de 90 países, emprega 280 colaboradores. E por fim temos a Vitória Seguros, aqui representada pelo Rui Tavares, responsável de transportes, que enfim, é uma empresa também fundada em 1930, com 297 trabalhadores e que no ano passado teve prémios de seguro de 119 milhões de euros. Enfim, apresentado o nosso painel, vamos passar aqui à nossa discussão. Luís, eu ia começar por si e por perceber, enfim, porque aqui a ideia deste workshop passa por percebermos quais são, por um lado, os fatores geopolíticos que muitas vezes condicionam a escolha dos mercados onde as empresas querem entrar e com os quais querem fazer negócio. Enfim, temos também, por outro lado, fatores macroeconómicos que pesam bastante nessa decisão. Como bem sabem, enfim, os últimos tempos têm sido de grande incerteza e de grande mudança nestes fatores, quer geopolíticos, quer macroeconómicos, e a primeira questão, Luís, que eu te fazia é, enfim, como é que a invasão russa da Ucrânia, as sanções foram impostas ao país pelo Ocidente, que influência é que tiveram no comércio externo da Energy Est? Antes de mais, bom dia a todos. Procurarei ser e transmitir os nossos procedimentos de forma muito clara, de forma a que os ouvintes possam efetivamente tirar alguma coisa deste painel, falando por mim. Portanto, a Energy tem um produto muito específico que nós fabricamos bombas de calor para aquecimento de águas, aquecimento central e climatização, e fabricamos sistemas solares termodinâmicos, que é uma bomba de calor do qual o evaporador assume o aspecto de um painel. Portanto, são produtos muito específicos e cada produto terá que ter uma estratégia de entrada no mercado. Os produtos ligados à energia são produtos com muita legislação e a Europa subcarrega e quase que trimestralmente há novos regulamentos, novas alterações. E as opções que nós fazemos para esses mercados têm a ver com, primeiro, o facto do mercado ter consumo para este tipo de produto e ser uma economia que suporte
este tipo de produto. Essa é a nossa primeira análise. A segunda análise será o benchmark do produto. Depois de definirmos qual é o país que vamos intervencionar, falo-vos, por exemplo, nos países que mais produtores de bombas de calor têm na Europa, que é a França e a Itália, foram os primeiros países que a Engie efetivamente fez a abordagem. E são os países onde nós mais faturamos. Porquê? São países que nos trazem efetivamente algum know-how, nos obrigam a acompanhar todas essas legislações. Posteriormente é feito um benchmark ao país. Já sabemos que em termos económicos o país é sustentável em termos da compra para este tipo de produto. Vamos ver quais são os players que estão no mercado, vamos ver que produtos é que estão no mercado e a partir daí vamos efetivamente procurar uma área nesse segmento que nos permita estar nesse mercado. Mas esta conjuntura teve algum impacto nessa estratégia? É preciso efetivamente fazermos um estudo de mercado muito aprofundado. Eu falo com muitos empresários e muitas startups que me questionam sobre como é que vamos começar a importar. Isto é extremamente importante. Depois já lá passarei à sua questão. Porquê? Porque grande parte das startups, das pequenas empresas, até empresas já com maior dimensão, têm alguma dificuldade de chegar aos mercados. Eu também o tive. Nós começamos com a nossa internacionalização em 2005 pela via da exportação. Já estávamos na internacionalização pela via da compra. Portanto, eu tive, nessa altura éramos uma empresa extremamente pequenina, era eu que ia aos mercados e tinha que efetivamente fazer o estudo que falei há bocado, que é este benchmark produto e mercado. Após isso, temos que efetivamente começar a fazer feiras, começar a contactar produtos concorrentes nossos, nos grandes distribuidores, e vermos qual é a nossa posição, quer na qualidade do produto, que é importante, quer também na nossa capacidade de fornecimento. Muitas vezes vamos para o mercado, e eu estou agora com esse problema, e as pessoas dizem assim, eu para o próximo ano compro os 20 mil bombas de calor. Bom, não é possível. Portanto, os mercados têm que ser sempre ou quem nós contactamos tem que ser muito bem estudados e tem que ter uma dimensão que nos permita crescer com eles. Isto é extremamente importante. Estes foram os principais itens que eu ia transmitir para já. Já irei falar sobre a sua pergunta. Em relação àquilo que aconteceu no mercado e que nós notamos no mercado, mais uma vez, nós temos um produto muito específico, um produto que está a ser bafejado já era antes da guerra, da invasão da Ucrânia, pelo facto de termos uma coisa chamada descarbonização, em que a nova legislação, aquilo que eu estou a dizer, é um pouco rugada, porque nós pertencemos à Agência Internacional de Energia, sabemos quais são as futuras normativas e aquilo que aconteceu no mercado foi que o mercado neste momento para este tipo de produto está exponencial. A procura na Europa e no mundo é muito superior à oferta que a indústria nos pode trazer. Muito embora nos traz aqui um problema grave, que é o problema de abastecimento. Os mercados, houve uma interrupção nos mercados de abastecimento, tivemos que procurar novos fornecedores, novas formas de fazer muitas vezes uma peça, porque o mercado neste momento está carente de alguma tipologia de material que eu não vou especificar, que são conhecidos de todos. A superação deste problema que nos traz efetivamente a guerra, neste tipo de setor não notamos o impacto negativo. Temos um impacto positivo. A falta de gás, o preço do gás, o preço dos combustíveis de origem fóssil faz com que a procura por sistemas alternativos para aquecimento das nossas casas, dos nossos hotéis, faz com que haja uma procura muito grande. Portanto, neste momento a guerra para nós, em termos daquilo que é a faturação pura e dura, não foi um fator crítico, pelo contrário, foi um fator de incrementação. Muito bem. Paulo Valinha, como é que este novo enquadramento impactou a Techfield? Ora bem, a Techfield, muito bom dia e muito obrigado pelo convite também. O testemunho que eu posso dar em relação ao nosso caso, eu gostava também primeiro de fazer um pequeno enquadramento para as pessoas perceber como é que nós operamos nos mercados. Os nossos produtos são principalmente produtos para a agricultura e para a pesca, portanto para o setor primário. Costumo dizer que nem aceleramos quando a economia acelera muito, mas também não tem a vantagem também de não travar quando a economia também trava. É um setor relativamente estável e isso ajuda-nos. Isso também quer dizer que em cada mercado há oportunidades.
porque todos nós temos que comer, todos nós temos que digamos, que viver, não é? Portanto, para consolidar que realmente cada mercado é uma oportunidade para nós. Em termos geopolíticos, há realmente a barreira da distância. É sempre uma barreira, digamos, ou geoestratégicos, não tanto geopolítico, mas neste caso, na pergunta que me está a fazer diretamente, encontram-se os dois. Isto para explicar que nós não fomos muito impactados, digamos, nesta realidade da guerra, porque não fazíamos aquele mercado. Precisamente o nosso mercado, a nível europeu, vai até à Polónia. E depois temos mercados pelo resto do mundo, desde a Austrália, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguai, Marrocos, Argélia e por aí afora. Jordânia, Israel, portanto, praticamente todos os países, com exceção na Europa, a seguir à Ucrânia, os países onde nós não estamos, e alguns países também na África. Um testemunho, e é para isso que eu penso que vale a pena, digamos, partilhar. Uma das experiências que nós temos, ou são duas experiências principais, é realmente aquilo que disse aqui o meu colega. Quem está a começar, ou quem pensa em exportar, realmente uma grande ferramenta que existe hoje são a participação em feiras. Quando nós elegemos o mercado para estarmos presentes ou para realmente conquistarmos, é um processo relativamente barato, eficiente, que nos permite entrar realmente em mercados interessantes. Na maior parte dos mercados, foi esta a estratégia que nós tivemos. Outro cerne, digamos, que nós exploramos, outro objetivo que nós perseguimos foi, quando decidimos ir para a exportação, e temos que tomar a decisão estratégica de realmente começar a exportar, nós só conseguimos exportar se tivermos realmente um produto, atualmente, que seja diferenciador. Ou seja, estes dois componentes, um produto diferenciador é o produto. É essa característica que nos tem deixado e criado condições para que nós possamos ter que crescer nos mercados praticamente globalmente. Antes de passar ao Nuno, queria-lhe só perceber, porque enfim, referiu aí uma série de mercados, inclusive fora da União Europeia, fora da zona euro. Uma das grandes mudanças que tivemos também, enfim, nos últimos meses foi o dólar chegar à paridade com o euro. Isso teve também impacto? Ora bem, nós normalmente estamos todos os dias a olhar para a relação euro-dólar, como é óbvio, porque senão podemos... E este ano teria-nos dado realmente... deu-nos bons benefícios como exportadores, não é? Mas por vezes acontece o contrário. E podemos ter surpresas negativas, e há sistemas, como sabemos, e o novo banco é um exemplo. Nós trabalhamos neste serviço, digamos, ou nesse produto, que é a fixação de cambial, e quando vemos que realmente começa a ter evoluções que não são de acordo com aquilo que nós perspectivámos ou que orçamentámos. Fazem uma cobertura cambial. Fazemos uma cobertura cambial, e é uma técnica que nos permite realmente escudar essa ameaça, não é? Ficarmos protegidos dessa ameaça. Há outras, a negociação com o próprio cliente. Quanto mais diferenciador for o nosso produto, quanto mais trabalho fizermos dentro da nossa casa, mais podemos negociar e mais podemos blindar prazos de pagamento a 30 dias, a 60 dias, ou então, se não conseguirmos, porque mesmo assim por vezes não conseguimos, e há prazos de pagamento mais longos que este, porque estamos a falar de um produto sazonal e que entre chegar ao cliente, vender, ser aplicado, demora alguns tempos, que nós temos que estar com o cliente, e isso também é importante, o cliente sentir que nós estamos com ele. E isto é importante, que por vezes entre o produto sair da nossa casa e nós recebermos o produto, pode muito facilmente passarem 4, 5, 6 meses. Então digamos, um testemunho também que eu deixo aqui, que é uma ferramenta que é válida, não é também muito cara, e que pode realmente blindar, como disse, de muitas problemas mais sérios por causa da flutuação cambial. Só para dizer que, no meu enquadramento, que nos últimos 7, 8 anos a TechFill teve, e por isso posso realmente estar a falar com algum conhecimento de causa, temos tido realmente crescimentos muito elevados
acima dos 20% ao ano nos últimos 6, 7 anos. Portanto, e precisamente, mais uma vez, as feiras foram realmente bastante importantes para esta nossa estratégia de internacionalização, bem como a diferença do produto. Conseguimos ganhar foco, vale a pena realmente nós focarmos no desenvolvimento do produto, porque por vezes em estruturas, e nós quando começámos este caminho do desenvolvimento em termos estratégicos para a internacionalização, nós éramos uma empresa pequena, mas olhávamos para nós mesmos e mas como é que nós vamos desenvolver produto? É muito simples, é utilizando o conhecimento que nós temos dentro da nossa casa. Independentemente de sermos grandes ou pequenos, e hoje temos 217 pessoas a trabalhar, na altura tínhamos 30, e conseguimos mesmo assim encontrar caminhos para estudar o produto de uma forma que o transformasse de uma forma, digamos, diferente daquilo que existia no mercado a nível mundial. Seja competitivo. Nuno Lobo, este enquadramento geopolítico e macroeconómico, como é que afetou a Galuxo? Que medidas é que foi necessário tomar? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui neste painel. Relativamente à Galuxo, também só fazer aqui um pequeno enquadramento. A Galuxo é uma empresa, como me referiu e bem na introdução, que tem mais de 100 anos de história. Na nossa gênese está desde sempre o conceito de exportação e tivemos que o fazer porque também, para a realidade do nosso mercado, e como somos líderes de mercado há muitos anos, cedo o mercado nacional tornou-se pequeno para aquilo que era a nossa capacidade em termos de produção e em termos de ambição. Nos últimos 3, 4 anos tivemos que fazer aqui uma reestruturação bastante significativa na empresa, nomeadamente a nível de modernização e de um investimento muito forte na área da robotização, que nos permite hoje estarmos com outra capacidade de resposta em termos de produção para poder exportar. O primeiro conselho que eu dou a quem quer exportar é que primeiro arrume bem a sua casa para ter capacidade de resposta, porque por vezes a ambição que todos temos é aumentar as vendas e arranjar novos mercados. Se não temos depois capacidade de resposta, é realmente oportunidades desperdiçadas e portas que se podem fechar se não formos bem preparados. A nossa estratégia em termos de exportação, e apesar de, como bem referido aqui também na apresentação, exportarmos para mais de 90 países, nós temos uma estratégia diferenciada porque dividimos a nossa exportação em duas realidades. Uma realidade é os mercados de regularidade, onde temos realmente operações de distribuição e onde trabalhamos com distribuidores locais e onde estamos com regularidade nos mercados, e aí temos que ter uma estratégia muito mais de continuidade e longo prazo. Outra realidade é muitas vezes aqueles negócios de one shot que aparecem em determinadas latitudes onde não estamos de uma forma continuada, mas que são negócios pela sua dimensão ou pelo seu interesse, nos interessa participar e onde depois acabamos também por focar a nossa atenção nesse sentido. Relativamente ao panorama que hoje todos vivemos, para a Galuxo, apesar de termos aqui nos últimos anos todos estado a passar um bocadinho com uma espécie de prova de obstáculos, todos os anos temos um obstáculo diferente e com uma complexidade também diferente, para a Galuxo tem sido anos muito positivos em termos de exportação. Nós temos continuamente crescido as nossas exportações nos últimos 4 anos, inclusivamente em 2022 vamos duplicar o volume de exportações que tínhamos face a 2021, e a nossa aposta é claramente a de potenciar cada vez mais o mercado de exportação. Para isso, claramente, tivemos que ter a capacidade de resposta que hoje temos. Hoje em dia, o lead time, em termos de fornecimento, é uma arma negocial tão importante ou mais que o preço, que hoje em dia a disponibilidade, e como sabemos, com a disrupção que houve nas cadeias de abastecimento, de uma forma direta ou indireta, acabou por nos afetar a todos, mas fez com que o lead time de fornecimento na maior parte da maquinaria aumentasse. A Galuxo conseguiu, pela sua própria dinâmica e até porque nós temos um fator diferenciado face à maior parte dos nossos concorrentes, quer nacionais, quer internacionais, que é o facto de nós produzirmos internamente 80% dos componentes que acoplamos nas nossas máquinas
principalmente no setor da maquinaria agrícola, porque temos 2 grandes setores. E isso deu alguma proteção face aos problemas das cadeias de abastecimento? Exatamente. Conseguimos, desde que a matéria-prima nos chegue, ter capacidade de resposta diferenciada face aos nossos concorrentes. E o que sentimos, e o que também tem potenciado muito as nossas vendas de exportação nos últimos 2 anos, é realmente este lead time de fornecimento que temos, completamente diferenciador face à esmagadora maioria dos nossos concorrentes. Nós estamos neste momento também a fazer esforços para entrar no mercado europeu, no mercado francês, que é um mercado que temos tido algumas vendas pontuais, mas onde queremos entrar com regularidade e ter uma cadeia de distribuidores autorizados para podermos trabalhar com regularidade, e vemos que realmente um dos fatores principais que nos vai permitir ter aqui uma janela de oportunidade é realmente termos um lead time que é 4 vezes menor do que a média do mercado. E isto é também um fator muito importante para quem quer exportar e para quem quer realmente ter uma capacidade de resposta. Porque hoje em dia o mercado como está, não é só o fator preço, e eu acho que cada vez menos, e principalmente a estratégia da Galuxo não é de todo uma estratégia baseada em preço, é uma estratégia baseada em qualidade, em inovação e em serviço, porque pelo preço dificilmente conseguimos concorrer com fabricantes de outras latitudes. Portanto, o nosso objetivo tem sido muito mais numa aposta na inovação. É muito importante nos mercados de exportação termos um fator diferenciador, como os colegas há pouco referiram também, mas acima de tudo também a componente de serviço, que por vezes, historicamente, nos fabricantes não era algo tão presente ou tão necessário dentro da sua agenda de trabalho como é hoje em dia, e hoje em dia, claramente, mais do que um bom produto, também temos que ter capacidade para dar um bom serviço. E aí coloca-nos aqui outro desafio, que eu penso que é um desafio completamente transversal neste momento a todas as atividades de negócio, que é o fator recursos humanos. Hoje em dia, encontrar recursos humanos focados, envolvidos e comprometidos com a organização é difícil. Hoje em dia temos muitos desafios para além da questão salarial. Não é fácil hoje em dia reter as pessoas só pela questão salarial. Vamos ter a oportunidade depois de detalhar mais em pormenor esses desafios. Ia passar aqui ao Rui Tavares. Rui, se calhar para termos aqui uma ideia de quais são os principais fatores de risco que as empresas têm que considerar quando abordam mercados externos. Ok. Bom dia. Agradecer também o convite. Vou tentar também fazer uma brevíssima apresentação e enquadramento da Vitória, nesta área específica dos transportes. Os indicadores macro já foram apresentados. Dizer, portanto, que a Vitória está em Portugal há quase 100 anos, uma empresa quase centenária. A área dos transportes, vida, saúde, engenharias, são áreas que consideramos como especialistas, os números assim o dizem, felizmente. A área dos transportes em específico vem crescendo, portanto, em termos de volume de produção ao longo destes anos. Acompanhamos também o crescimento das exportações do país. Felizmente, é sinal que estamos, em princípio, a fazer as coisas bem feitas e que merecemos a confiança dos nossos clientes. E Vitória entra aqui como um parceiro. Portanto, o Seguro Transportes é, na verdade, um parceiro da empresa exportadora que todos os dias abraça este desafio da internacionalização, a exportação, o desafio da expansão económica. Entendemos que o Seguro Transportes, de facto, é um fator preponderante, essencial e fundamental para que todo esse processo possa correr bem, pelo menos acautelando aqueles riscos que, de alguma forma, nós sabemos que lá estão, eles estão calculados, mas não conseguimos de forma alguma evitá-los, e, portanto, o Seguro Transportes entra, efetivamente, aqui nesta variável tão importante. Queremos, efetivamente, ser um parceiro da empresa exportadora, queremos oferecer para além do que se espera de um seguro. Portanto, quando o evento corre mal, a seguradora tem que avançar com a minimização, está lá, repõe o bem, repõe o valor, repõe a perda patrimonial. Queremos também acrescentar serviço de acompanhamento à carga no destino, porque estas empresas exportadoras exportam, procedem com todas as diligências, com todas as medidas para evitar que o dano aconteça, mas de facto ele acontece, e depois muitas das vezes não estão no destino para acompanhar o seu processo de desalfandegamento, não estão no destino para contactar com o destinatário, para acompanhar a abertura de um contentor.
e, portanto, também este serviço é, de alguma forma, promovido pela seguradora. E também há carga. Portanto, é um ponto importante. Em termos de grandes desafios, nós temos vindo a sentir, todos os anos temos grandes desafios, portanto, tivemos uma pandemia que ainda perdura e, portanto, foram anos muito desafiantes. Antevia-se, quando a pandemia se iniciou, logo no início, antevia-se um ano péssimo, ou anos péssimos para as empresas exportadoras, por consequência também para a nossa prestação de serviços, que era evidente, portanto nós sentimos diretamente o efeito da instabilidade do mercado. A verdade é que, por força da resiliência e persistência destes senhores e do nosso tecido empresarial, a verdade é que conseguimos abordar novos mercados, aqueles mercados que foram mais atingidos pela pandemia, não só os mercados, mas toda a instabilidade do processo logístico e, portanto, houve aqui claramente uma resiliência, muitas aventuras e a Vitória esteve presente e, portanto, também a nossa produção aumentou. Agora, diria que já está ao nível de 2019, por exemplo, ou acima? Sim, está acima de 2019, está em cima pré-pandemia. Infelizmente, os indicadores económicos dizem-nos que agora há, de facto, um abrandamento, e entrando aqui diretamente na questão que me coloca, há, de facto, um abrandamento, há muita incerteza e certamente que a tal persistência e resiliência, ela vai se manter, e porque nós somos assim, e vamos conseguir arranjar alternativas. Agora, a verdade é que a incerteza vai trazer desinvestimento, o desinvestimento provavelmente vai trazer aqui algum abrandamento. Acreditamos que vamos superar, naturalmente. Novas estratégias vão ser consideradas e os senhores já falaram sobre elas. E, portanto, os grandes riscos serão, certamente, riscos geopolíticos, dificuldades em entrar em alguns países, questões políticas também, a austeridade de alguns países vai ser mais acentuada, as influências culturais que também temos vindo a sentir cada vez mais vincadas e, portanto, esses serão os grandes desafios. O que se propõe a Vitória propõe-se a ser uma alavanca e um promotor desta tal resiliência e abordagem a novos mercados. De que forma? De forma a sustentar aqui o tal risco que não é previsto e que ainda sentimos que não é devidamente acalculado. O seguro de mercadorias, só para lançar aqui um número que acho que é importante, ainda hoje, apesar da manifesta necessidade de se proteger o nosso bem patrimonial, a verdade é que entre 30% a 35% das cargas transportadas e que viajam por este mundo não têm seguro de mercadorias. E, portanto, não conseguimos conceber que isso aconteça. Esse também é o nosso trabalho e, portanto, também estamos aqui... Portugal está dentro dessa média? Portugal está dentro dessa média, sim. Isto é uma média... Nós conseguimos chegar a este número por um artigo que foi publicado a quando um evento muito mediático do Canal de Suez. E, portanto, percebeu-se que aquelas cargas naqueles navios, cerca de 35% não tinham seguro de mercadorias. E, portanto, isso faz com que a empresa, no final do dia, tenha que assumir ali um custo de... Não é a perda com a mercadoria, porque ela efetivamente não existiram muitas perdas, mas há custos de salvamento. Portanto, aqueles navios que foram salvos e aqueles custos todos tidos para salvar o navio, todos os participantes na viagem têm que participar. E, portanto, o seguro de mercadorias, quando ele existe, serve quase como uma garantia e, portanto, a empresa sai desse processo e o seguro de mercadorias avança com uma garantia e depois o custo de salvamento, que vai ser distribuído por todos os participantes na medida da sua participação na viagem, tem que ser assumido. Se a empresa não tem o seguro, tem que ser a empresa a assumi-lo. Assumido, diretamente. Exatamente. Luís, enfim, o Rui Tavares estava aqui a referir a questão de que se prevê, muitos economistas acreditam que vários países da Europa, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, estão mesmo já em recessão. A própria Comissão Europeia acredita que poderá haver uma contração do PIB agora neste último trimestre e nos primeiros meses do próximo ano. Enfim, o cenário de facto aponta para que, dada a maior proximidade com a guerra e o facto de estar a ser mais impactada pela crise energética, que a Europa venha de facto a sofrer mais do que outras regiões do globo, nomeadamente as Américas,
ou Ásia. A Energia Este está a considerar de alguma forma diversificar os mercados para onde vende, tendo em conta este cenário macroeconómico? Sim. Como é que a empresa está a olhar para estes próximos meses? Claro que é uma preocupação. Ainda ontem reuni para fazermos as nossas projeções para os próximos 2 anos. Sabemos que o que disse é verdade, são os indicadores macroeconómicos. Há uma recessão instalada na Europa, ainda nos lembramos de 2007, 2008. Nós atuamos no campo da qualidade. Neste momento estamos com uma equipa de IDT muito forte, no sentido de lançarmos um produto, eu vou dizer qual é o produto, uma bomba de calor a propano, coisa que se vê muito pouco. Vamos lançar a propano, vamos nos posicionar em termos da qualidade um bocadinho acima. Porquê? Porque isso vai permitir que nos mercados onde estamos inseridos, que são em 30 países, mas com 60% dessas vendas para a Europa Central, vai fazer com que o mercado economicamente mais vantajoso, o mercado onde há dinheiro, como se diz no povo, continue-nos a comprar pela qualidade. Apresentarmos um produto completamente diferenciado, já com todos os problemas ambientais resolvidos, porque tudo o que mete frio, ar-condicionado, bombas de calor, ainda estamos a lutar desde os anos 2000 com o problema que deixou de falar do buraco de ozono, devido aos gases fluoretados, e não se conseguiu resolver, minimizou-se. Nestes últimos anos houve muitas alterações e neste momento estamos efetivamente apostados no propano, e uma empresa familiar da Póvoa de Varzim vai efetivamente, ou já apresentou nas feiras centrais na Europa, aparelhos a propano, e estamos a ter uma procura por parte de empresários concorrentes para, enfim, dialogarem connosco e beberem aqui um pouco no know-how. Portanto, para o nosso setor, devido a esses fatos ambientais, não nos irá afetar, mas em termos macroeconómicos, sim. E há bocado eu falei nas disrupções. Será possível manter as exportações ainda assim? Sim. Vamos perdê-las, já estamos a notar em mercados com menos capacidade, o mercado da África, que é um mercado, quer a África Sul, quer a Botsuana, quer a Rodésia, onde nós... Quer a Namíbia, onde nós efetivamente exportamos bastante. Esses mercados exportamos bastante para a dimensão do país. Esses mercados estão efetivamente já recessivos, já não compram, e quando encomendam, nota-se a partir de agosto, notou-se que as encomendas demoram muito mais tempo a sair dos nossos armazéns. Isso é um facto. De qualquer maneira, a nossa política foi qualidade, melhorarmos na qualidade, apresentar novos produtos, enfim, com mais qualidade e muitas vezes até com menos material, o que permite fazer uma redução no preço, porque houve uma subida, ainda não falamos disso, houve uma subida generalizada das matérias-primas, que são precisamente os fabricantes e os comercializadores, mas mais o fabricante, que está a impactar esses aumentos, não aumentando da mesma forma. Nós temos aumentos de 30% a 40% em matérias-primas e aumentamos, se a memória não me falha, os produtos em 4%. Para isso tivemos que fazer uma força muito grande no procurement, na procura de novos produtos, na procura de compras em maior quantidade. Vou-vos só dizer, e para quem sabe, nós tínhamos um estoque de 700, 800 mil e hoje temos um estoque de 4 milhões, estoque permanente e sempre a ser reposto. Portanto, isto vai mitigar a tal falta de material, dessa disrupção do mercado, da disrupção precisamente também no mercado de transportes. Temos muitas dificuldades com os transportes, quer marítimos, quer terrestres, pelo tempo que demora, pela dificuldade que há e mais pelo preço que efetivamente eles atingiram. Não é muito fácil uma empresa conseguir amortecer estes custos. Um contentor do Oriente para cá custava 2.000, 3.000 euros e já custou 14 e 15, neste momento está nos 10 e vai continuar nos 10. É esta mitigação que nós empresários temos que diariamente, e já foi dito aqui pelo painel, temos que diariamente mitigar. Eu e os meus administradores mitigamos o preço de custo das coisas e tentamos efetivamente reforçar a nossa ação no que diz respeito à compra. É por aí. Porque no mercado ou temos preço ou temos qualidade ou não estamos.
os mercados estão extremamente competitivos, a informação hoje é fácil, o nosso consumidor, quando vem falar connosco, já sabe mais do produto que nós próprios, às vezes ficamos admirados, perguntam-nos, por exemplo, as dimensões e nós não a temos presentes, eles têm, e nós temos de estar preparados sempre com qualidade, sempre nesses mercados e com uma certa força e com uma certa imagem. Referiu essa aposta numa bomba de calor a gás propano. A aposta em inovação é fundamental para... Claro que sim, portanto, o regulamento obriga-nos que um aparelho doméstico com gás propano, o máximo que tenha, salvo seja, esse volume tem sido alterado, neste momento passou de 150 às 200 gramas. Isto é muito complexo, quando uma máquina leva 2 kg de frigorigénio, passar-nos para 150 gramas. Procuramos técnicas através de microchannel, através de outras coisas. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas não me irão entender. Mas temos efetivamente que fazer não só o IDT, mas também à procura destes materiais. A indústria tem que nos oferecer esses materiais. Nós não fazemos microchannel, a indústria tem que nos oferecer. E muitas vezes a indústria não tem. Então, procuramos investir. Nós, o ano passado, investimos 1 milhão numa linha só para um tipo de produto e, neste momento, estamos, efetivamente, também a fazer um investimento bastante grande noutra fábrica, porque os nossos 4 ou 5 fornecedores não têm capacidade. Eu precisava de 15 mil tanques por ano e consigo no mercado 5 mil. Não há mais. Não há. É impossível haver. Portanto, são estas as técnicas que nós na Energia usamos para poder estar no mercado, para podermos continuar a subir a nossa faturação. Nos últimos anos nós tivemos faturações, enfim, que são um bocado difíceis, na ordem dos 30% a 40%, com rácios desta envergadura, para os manter, e esse é o meu trabalho, enquanto gestor da empresa e fundador da empresa, que é muito difícil, e nós sabemos disso, quando vêm ter connosco para nos adquirirem produtos, uma vez que nós gastamos tanta energia após vender, não termos capacidade de fornecer. É o pior que há para nós enquanto gestores e que nos deixa de rastro. Chegamos ao fim do dia cansados. E nós usamos essas técnicas e que têm dado efetivamente bastante fruto. É estarmos constantemente à procura de novos fornecedores, à procura de caminhos que não nos eram permitidos, porque não tínhamos dimensão, porque os sistemas de distribuição, o estar a fazer o bypass ao sistema de distribuição, é o fabricante, é o distribuidor da Europa e é depois o fabricante, torna os produtos extremamente caros. É conseguirmos ir à fonte, tentar entender o que é que a fonte, o que é que nós precisamos dizer à fonte para nos vendermos. Eu vou-vos só dizer, por exemplo, que em relação a uma coisa que é um compressorzinho que tem um preço, eu vou falar em preço, não digo a marca, de 180 euros no mercado europeu, que há 4 anos andamos a baixar preços, já vamos nos 58 e na última feira, contactando com o fabricante chinês, que fabrica uma marca europeia, que é das maiores marcas do mundo, conseguimos efetivamente renegociar o preço e ter um preço mais barato. É aí que nós vamos buscar a impactação do preço ao consumidor, não aumentando os 30% de subida na margem. Isto é extremamente importante. Nós, enquanto portugueses, enquanto produtores portugueses, temos de ter qualidade inquestionável. Depois, temos que ter uma comunicação em termos daquilo que é qualidade, que muitas vezes não é fácil, não é perceptível quando nos apresentam numa bomba de calor normal para uma habitação de 300 litros, quando dizem assim, opá, como é que os orientais metem uma coisa dessas em Portugal a 800 euros e os fabricantes metem a 1000 euros, fabricantes nacionais e os europeus ainda mais caros. Nós temos que constantemente estar a comunicar as vantagens, a mitigar a comunicação e a dizer porque por isto, porque aquilo, porque é microchannel, porque já temos o sistema do Wi-Fi, já temos isto. E eu não posso deixar de dizer isto porque é extremamente importante, porque é um conhecimento de causa. Nós, quando fazemos a abordagem do mercado, quando chegamos a dizer vamos para este mercado, há uma coisa que nós fizemos é estudar muito bem o preço desse mercado, ao preço que o distribuidor compra, manda vir da Europa, do Oriente, e nós temos que encontrar uma forma de informar ao nosso distribuidor, que é uma central de compras muito habituada, porque é que nós vamos vender 10 ou 15 ou 20% mais caro. Temos que efetivamente encontrar massa crítica, e ela é na técnica. Por exemplo, e o mundo utiliza os termoacumuladores
cobertos por chapa, por ferro, um SD32 qualquer coisa, é de uma área ali do meu colega, que ficou extremamente cara. E nós na Energy, num ano, conseguimos passar tudo para polímero. Só trabalhamos com polímero. A bomba de calor tem muita umidade, aquilo que nos aparece no mercado 3, 4 anos está completamente cheio de ferrugem, quando o técnico vai lá não lhe pode pegar, e nós neste momento compramos 2 CNCs, compramos 2 máquinas de fazer a fusão do PP, e conseguimos efetivamente revolucionar o mundo. Vou-vos dizer que neste momento todos os fabricantes de bombas de calor querem mudar, e de termoacumuladores querem mudar para o plástico. Tem vantagens incríveis, quer no preço, quer na facilidade de montagem. Eu fazia 50 por dia com a chapa, com os problemas da chapa, riscou, não sei o quê, a fieira não dá, porque aquilo é tudo muito à moda antiga, e de repente eu tenho um produto que de 50 passo para 200. Eu posso fazer 200 bombas de calor por dia. A flexibilidade e a agilidade é fundamental para responder às necessidades do mercado. Nós necessitamos de informar aos nossos distribuidores na Europa, e nos Estados Unidos é pior, porque temos outro problema, que é o novo mercado que nós estamos efetivamente a estudar, por causa das normas, já não pode ser em plástico, por causa disto e daquilo, mas nós conseguimos efetivamente ter um preço muito mais baixo, e conseguimos fazer com que os fabricantes, até termoacumuladores, neste momento, tentem comprar o know-how e tentem conversar comigo no sentido de os informar. Vou dizer que alguns vão informar, principalmente alguns espanhóis, porque não têm necessidade nenhuma de continuar isto. Eles compram e vão indo. Pronto. Estas são as técnicas que nós, enquanto empresários e empresários portugueses, temos de ter. Temos de estar sempre acima dos outros, temos que ter argumentos técnicos, argumentos comerciais, encontrar o nosso nicho e depois, sempre muito importante, primeiro encontrar o parceiro. Nos Estados Unidos agora, já me calo, nos Estados Unidos agora, o que é que eu fiz? Encontrei um parceiro interessado em comprar termodinâmica, estou nos Estados Unidos, quero saber quais as leis, problemas de entrada. Eu vou-vos dizer que a minha primeira importação, há uns anos atrás, para os Estados Unidos, termoacumuladores, chegou lá e a alfândega disse-nos, olha, nós para fazermos o raio-x por questões de segurança, cada aparelho vai custar 100 euros. E eu disse, o quê? Então eu não tenho lucro nenhum. Quanto é que custa para deitar para o lixo? Tive que pagar para haver um abate, porque não entrou nos Estados Unidos. Isto vai acontecer muitas vezes nos Estados Unidos, como acontece hoje também, por exemplo, com a Alemanha. Quando nós quisermos importar para a Alemanha, não são as normas europeias que interessam, são as DIN, são a Dutch International Norms. Isto é inequívoco. Em França, igual. Temos de ter certificações de produto francês, tem que ser feito nos laboratórios franceses. Outros membros do painel. Eu agradeço-lhe o seu entusiasmo e a partilha, enfim, são de facto conceitos importantes sobre, enfim, como lidar com mercados de facto tão incertos. Paulo Valinha, enfim, este novo contexto macroeconómico, até que fio pretende navegar estes próximos tempos e, enfim, de facto esta agilidade e flexibilidade que é necessária na abordagem aos mercados externos? E realmente o entusiasmo aqui do nosso colega é entusiasmante, realmente. Ora bem, há situações gerais que nós, quando vamos para um mercado principalmente novo, e temos que realmente ir atualizando as informações que há dos mercados. Quando vamos para um mercado novo, temos que saber as leis, as situações que realmente os clientes dão valor e o mercado dão valor. Há situações depois, de uma forma, digamos, mais específica da empresa, que eu pegava aqui em alguns exemplos que o Luís falou, que realmente quando vamos para uma internacionalização é melhor termos escala, ou seja, à medida que vamos crescendo, a escala é importante para nos fornecer toda esta força e a pujança que é necessário muscular a empresa, sob o ponto de vista de dimensão, para podermos ter acesso a matérias-primas a fontes mais longínquas de matéria-prima, preferência de petroquímicas, em vez de estarmos reféns de distribuidores, por exemplo, é uma situação que é recomendável para eliminarmos de preferência as margens que os intermediários possam ter. Outra situação que o Luís falou, e eu no nosso caso também vou referi-la, porque é muito importante, é nós aumentarmos nos últimos ano e meio, 2 anos, aumentarmos o nosso estoque médio, digamos, para alimentar a nossa operação, para salvaguardar qualquer problema que exista em termos de quebra de fornecimento, ficamos também daí salvaguardados. Eu agora há uma situação também, falando em matéria-prima,
que aí, mais uma vez, estamos a falar de inovação. De inovação é muito fácil falar de inovação hoje, fala-se de inovação assim de uma forma muito vulgar, mas eu penso que, e eu vou explicar um bocadinho aquilo que é também o nosso testemunho. Nós começámos a desenvolver há 8 anos uma unidade de reciclagem com muitos avanços e recuos e muitas das vezes, digamos, desistências do projeto, porque é realmente um produto muito difícil, aquele que nós queríamos, digamos, reciclar, que é o produto que nós colocamos no mercado, digamos assim, é um produto que nós queremos ir buscar ao mercado e estamos a ir buscar, e para nos dotar de fatores de competitividade realmente muito interessantes. Isso teve um impacto enorme, não só por aquilo que estamos a fazer ao ambiente, que não é só uma questão de moda, é uma questão de necessidade também, mas estamos, e está a ter um impacto em nós, na nossa vida e na vida, digamos, do campo, que todo o fio que serviu para enfardar a palha, nós estamos a recolhê-lo e estamos a trabalhar com organizações e neste momento já estamos a transformar cerca de 300 toneladas por mês de fio para reciclado. Ou seja, é um processo que a nós teve um impacto enorme, portanto ajuda a mitigar todas estas questões, ficamos muito mais autónomos e muito mais independentes na nossa vida em relação às matérias-primas, permitiu-nos desenvolver alguns produtos que antigamente não tínhamos. Isso é também um argumento comercial, não é? É um argumento muito comercial, mais uma vez depende, digamos, da cultura do país para onde vivemos. Por exemplo, se formos para um país nórdico, eles são absolutamente... For reciclado, eles são absolutamente fanáticos, digamos, por esta ideia. Se formos para um país menos introduzido, também sensibilizado para isto, tem menos impacto, mas realmente é um impacto. Tem muito impacto na nossa vida, porque todo o material reciclado é utilizado dentro da nossa cadeia de produção. Isto permitiu-nos ter maior qualidade do produto final, que nós queremos depois produzir, que era esse o nosso propósito, permite-nos ter uma maior regularidade. Hoje, aquele setor permitiu-nos crescimentos nos últimos anos. Os crescimentos que nós tivemos foram a fonte desse crescimento foi aí captada, digamos. A possibilidade, o facto de termos uma unidade de reciclagem, de reciclar os produtos e que nós sabemos como os reciclamos, a qualidade que é preciso, a forma que é preciso dotar para realmente esses produtos serem muito bons, os produtos reciclados e depois os produtos que nós vamos utilizar, é realmente um fator de diferenciação muito grande em termos globais da empresa, como também do produto em si. Eu agora vou ser um bocadinho rebelde também, porque eu penso que é preciso falar nestas coisas, estes fatores, que até o meu colega falou, um deles, mas há um fator, e porque não há ninguém, e por isso a minha rebeldia, em termos principalmente industriais, há muito pouca gente a preocupar-nos com as empresas industriais. Ou seja, nós não podemos ir para o estrangeiro e de repente vamos numa viagem para lá e quando vimos para cá temos uma energia, por exemplo, a custar 4 vezes mais. Quando não há razões aparentes para isso. Ou seja, isto tem a ver... Porquê é que eu refiro isto? Eu refiro isto porquê? Porque já não basta nós estudarmos bem os mercados, nós fazermos o trabalho de casa, mas também temos de estar a contar com os fatores externos e cada vez são mais e cada vez mais fora do nosso alcance. Portanto, isto é uma ameaça que nós temos que contar também, que é com aquilo que de repente alguém se lembra de legislar e que por vezes não tem um impacto assim tão positivo como as pessoas pensam que vai ter, que é um fator, são fatores que têm que começar a entrar na equação da internacionalização das empresas. Porque com muita facilidade uma empresa hoje pode ser competitiva e amanhã pode deixar de ser por uma coisa que não se percebe. Um fator como a energia, de repente, o preço... Fatores externos, ou seja, e isto é preciso também que se fale com a educação, com a elevação, mas é preciso mencionar estas situações. E eu tenho um lema que li há uns 2 ou 3 anos, um artigo no jornal que achei bastante curioso, que neste momento temos que começar a arranjar forma de juntar o trabalho e o capital, não é? E o capital e o trabalho, ou seja, a esquerda e a direita. Eu penso que nós não devemos de centrar muito, porque senão essas coisas criam muitas ameaças. Podemos correr o risco de cair cada vez mais, isso está a acontecer, em mãos de
populistas, pessoas que querem ouvir, que dizem aquilo que nós queremos ouvir. E por isso é necessário nós começarmos a deitar abaixo estes dogmas, estes edifícios pré-fabricados, a esquerda e a direita, porque depois cada um defende, e ninguém está a defender no global toda uma economia e depois cada uma das empresas. Não é bem o âmbito desta reunião, mas fica a mensagem. Mas fica a mensagem. Nuno Lobo, desafios que a Galuxo tem encontrado neste processo de venda nos mercados externos e como é que os tem vencido? Bom, eu penso que grande parte dos meus desafios já foram aqui falados pelos dois colegas que falaram anteriormente. Claramente há ali uma questão que eu gostava de enfatizar e que o Dr. Luís Rocha falou no início da sua intervenção, que a riqueza que uma empresa pode criar começa logo à porta de entrada, ou seja, o fator de termos competitividade na compra de matéria-prima e de componentes que necessitamos para fabricar é absolutamente crítica e é cada vez mais um polo de foco dos gestores que a competitividade tem que começar logo no início da nossa cadeia de valor. E isso é algo que culturalmente também temos que entrar um bocadinho numa mudança cultural dentro das empresas e nós tivemos que o fazer porque nós podemos criar valor em todos os momentos do nosso processo produtivo. E para exportar, nós temos que ter competitividade e a competitividade tem que ser criada desde o início. Inovação, capacidade de resposta, o fator preço que não pode ser o único decisor, mas tem que estar presente, porque se tivermos um produto fantástico ou um preço fora de mercado, ninguém o compra. Portanto, temos que ter esse fator em consideração. A Galuxo, nos próximos anos, vai continuar a apostar fortemente na exportação. O nosso plano de negócios é claramente focado no fator de exportação, até porque somos líderes de mercado nos dois principais mercados mais perto, que é Portugal e Espanha. Portanto, o nosso único destino possível é ir para fora dessas zonas. Claramente para isso... Sim, temos também para fora da União Europeia? Para fora da União Europeia também. Nós temos um mercado muito forte nos países africanos, principalmente no mercado dos produtos agrícolas, onde somos um parceiro histórico em muitas latitudes. Somos, inclusivamente, às vezes surpreendidos, assim, em distâncias e em destinos um pouco mais exóticos, que muitas vezes nem somos nós que fazemos a venda direta das nossas máquinas, mas depois, na compra de peças de substituição, sabemos que há máquinas em determinados locais que nem fomos nós que inicialmente vendemos por aí, foram distribuidores nossos, depois as revenderam para essas zonas. Portanto, nós estamos também muito focados no mercado africano, embora o mercado africano seja um mercado com muitas nuances e com muitas flutuações. Uma empresa, no nosso entendimento, não se deve focar a sua aposta a 100% no mercado africano, porque é um mercado volátil e, acima de tudo, muito condicionado também por esses fatores externos que nós não controlamos. Queremos apostar cada vez mais numa presença europeia, numa presença também africana, mas de uma forma diferente, e também estamos a explorar a possibilidade, tanto na América do Norte como na América do Sul, começarmos a trabalhar de uma forma regular com outros mercados. Neste momento fizemos aquilo que entendemos que era o necessário, que foi melhorar a nossa capacidade de produção e a nossa produtividade, modernizar em termos de investimento, inclusivamente bastante elevado, fizemos em termos de robotização e automatização da nossa capacidade de produção e da nossa forma de produzir, e fizemos aquilo que também aconselho e que já falámos aqui várias vezes, que é entrar com calma, entrar de uma forma ponderada e perceber que nós temos que deixar de ganhar alguma coisa hoje para ganhar amanhã. E é nessa ótica que nós olhamos para a inovação. A inovação não pode ser visto como um custo que estamos a ter, mas sim como um investimento que nós alocamos. A Galuxo reserva, por exemplo, uma parte dos resultados para investir em inovação e desenvolvimento? A Galuxo tem um departamento próprio de investigação e desenvolvimento, onde alocamos cerca de 5% do nosso volume de vendas para atividades de investigação e desenvolvimento. E fazemos sempre numa ótica onde começamos por ver quais é que são as oportunidades que podemos ter no mercado, onde é que podemos ser diferenciadores e depois desenvolver um produto que possa responder a essas necessidades. Consideramos que isso é algo absolutamente essencial para uma empresa com 100 anos como é a Galuxo.
devem perceber que isto também teve que haver aqui uma mudança cultural muito significativa, mas é essencial. Uma empresa com 100 anos não pode pensar como uma empresa com 100 anos, tem que pensar como uma startup. Tem que pensar em termos de inovação, em termos de termos também humildade para perceber que, se calhar, certas maneiras como estávamos habituados a trabalhar, temos que as mudar, temos que saber pensar um bocadinho fora da caixa, e é essa cultura de termos o orgulho de ter 100 anos, mas não cristalizarmos no tempo só agarrados a esse dogma de termos 100 anos. É muito importante termos esta flexibilidade, porque os 100 anos é realmente um marco importante na nossa realidade, mas não nos assegura nada para o futuro. E o futuro aqui é claramente o nosso foco cada vez mais. Eu queria só também dizer de uma forma muito breve uma preocupação que temos, e eu penso que é transversal, até porque grande parte dos colegas de painel vem da parte da indústria. Hoje em dia falamos muito, e eu acho que Portugal nos últimos anos tem evoluído de uma forma muito favorável na maneira como se vende para o exterior, mas temos vendido muito numa ótica de serviços e muito numa ótica de turismo. Falta também criar aqui uma ótica de industrialização. Nós temos empresas muito competentes a trabalhar nas várias áreas industriais, temos efetivamente produtos até diferenciados que são criados em Portugal e são vendidos para o exterior, mas sentimos que há pouco conceito, até do ponto de vista estratégico, como sociedade, em potenciar esses desenvolvimentos e em termos um certo orgulho em vermos esses desenvolvimentos a acontecerem. A indústria é sempre vista um bocadinho como um parente pobre, é vista muitas vezes quase como uma área não sexy da atividade, mas é cada vez mais... Isso está a mudar, não é? É cada vez mais um motor da atividade económica. Mas é preciso reforçar esse posicionamento do Made in Portugal como um fator de qualidade, de criação de valor. Até porque os mercados externos percepcionam-nos muitas vezes com uma qualidade que nós próprios não sabemos transmitir. Não é percepcionado da mesma forma? Não é percepcionado da mesma forma. Portanto, nós quando vamos... E nós até temos aqui 3 exemplos de empresas que comercializam os seus produtos finais junto dos consumidores finais. Não é? Depois temos muita indústria que produz para outras marcas. Não é? Mas por acaso temos aqui até um exemplo enfim, que produzem diretamente para os clientes finais. Depende dos mercados. Depende dos mercados. Rui, vou voltar a si. Enfim, falámos aqui já bastante, de facto, do problema das cadeias de abastecimento. Mas o que é que podemos esperar para os próximos meses? Enfim, temos visto que parece haver um certo alívio nos problemas nas cadeias logísticas. Isso vai se manter? Eu presumo que sim. A escassez de contentores, que começou ainda um pouco antes do Covid, acentuou-se bastante durante o período do Covid, portos fechados, omissões de escala dos navios. Os contentores, e também uma curiosidade, soube por ataque direto com uma empresa que fabrica contentores em Portugal, os contentores começaram também a ser utilizados muito para questões de Covid, tratamentos, hospitais feitos assim à pressa e que utilizaram contentores, e portanto a escassez de contentores é um problema. E agora esta junção, pandemia, conflito muito próximo, agravou ainda mais a situação. Depois também a procura repentina de matérias-primas e o acumular também de alguns bens e serviços, de repente no pós-Covid, o aumento de estoque, a tentativa de aumento de estoques e de retenção de bens fez com que a escassez de contentores piorasse e a disrupção quase a cadeia logística e aquelas quebras da cadeia logística de facto é um problema. O seguro de transportes entra também, obviamente, como fator preponderante nesta realidade, não tanto por motivos de atraso, porque efetivamente o atraso não é controlável e não pode ser suportado nem transferido para uma apólice de seguro, mas os danos que ocorrem, as mercadorias, eu acho que um dos colegas falou anteriormente sobre isso, as mercadorias hoje ficam em armazém mais tempo, mesmo durante o processo de cadeia de transferência. A mercadoria, se antes do Covid, enfim, chegaria ao destino no prazo previsto com poucas diferenças em termos de estimativa e de expectativa, hoje já não é bem assim.
com a agravante de que ela própria está sujeita a mais danos também, precisamente por esta fragilidade na cadeia de logística. Há mais manuseamento, pode haver mais manuseamento, há o risco de estadia em armazém, que assim é suportado por uma apólice de seguro, que traz outros riscos, como o risco de incêndio, o risco de danos por água, a movimentação de cargas, e portanto eu antevejo ainda um ano mais complicado nesta vertente da dificuldade da cadeia de logística e dos danos que possam daí advir. Queria tocar num ponto só para não me esquecer, porque acho que é importante. O colega Paulo falava há pouco também das feiras e da importância que as feiras têm hoje na expansão e na internacionalização das empresas. O Seguro Transportes também atua nessa vertente e, portanto, quando falamos em proteger a carga, não quero passar a mensagem que a carga está só protegida naqueles grandes transportes marítimos, em contentores completos, não. Também nos transportes terrestres, e aliás, a nossa grande percentagem de exportação está na Europa, não é? Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, e portanto falamos também no transporte terrestre, falamos também nas feiras e exposições, e portanto quando nós investimos numa feira para apresentar o nosso produto, devemos também protegê-lo. Isso também é assegurável. Porque ele está sujeito a riscos, naturalmente, não só durante o transporte, mas durante o período em estadia na feira, e portanto acho que é uma mensagem também importante de passar. E em termos de riscos, de facto, eu vejo este como o risco operacional, como um grande risco que tem que ser, de alguma forma, acautelado por via do seguro de transportes, e depois o risco, efetivamente, do próprio seguro de transportes. Queria também tocar só aqui num ponto, o risco cibernético cada vez é mais presente, portanto o cyber risk é de facto uma realidade e que eu acho que as empresas têm que estar muito atentas a ele. E depois há o risco da própria responsabilidade civil do produto, a retirada do produto, um produto defeituoso que possa provocar danos, por vezes são danos também muito avultados. A mensagem é sensibilizar de facto para a necessidade de olhar para o seguro como ele ainda não é de alguma forma visto, ele é visto ainda como mais um fator para aumentar o custo que hoje cada vez é mais elevado por força do aumento das matérias-primas, e portanto o produto final hoje tem um custo muito superior ao que tinha antes, e a empresa não é por isso que a empresa vai lucrar mais, porque o grande problema está no custo de fabrico desse bem, e portanto também por isso é importante acautelar estes imponderáveis e estes incontroláveis através da subscrição de um seguro de mercadorias de responsabilidade civil, mas enfim, focando mais aqui no seguro de mercadorias, efetivamente ele é importante. Queria só dar aqui um toque importante, que é, além do custo do seguro, que não é assim tão elevado, queria tocar aqui no tema da burocratização e do peso administrativo que aparentemente possa ter o seguro, ou que alegadamente tem e que não tem, e que na verdade eu quero desmistificar, porque o facto de procurar uma solução para um seguro para a minha mercadoria, isso não vai envolver um custo administrativo assim tão elevado, e portanto aqui o nosso propósito é analisar a empresa, a atividade da empresa. Temos a vantagem de trabalhar com todos os setores de atividade e, portanto, é uma vantagem, é um privilégio também de conhecer todos os setores de atividade. Também nós inovamos e, portanto, a inovação que é feita por estes gestores também é feita por nós, porque efetivamente temos que inovar e acompanhar. Mas há uma tentativa de simplificar os processos. E depois, exatamente, depois criar produtos que não têm que ser, podem ser produtos feitos a priori, e portanto no início da atividade e do exercício. E portanto não há necessidade a cada transporte procurar uma solução, procurar um prémio, procurar um custo, não. A solução que nós propomos de apresentar, e que temos obviamente, e que também temos os seguros temporários e à peça, é criar aqui um contrato anual para que todas as exportações estejam garantidas, inclusivamente também as importações esteja tudo integrado. E o próprio transporte interno, esteja tudo garantido, e as feiras também, obviamente, não é? E, portanto, desmistificar aqui a ideia de que, eu agora tenho que pensar também no seguro, para além de tudo aquilo que eu tenho que pensar, já tenho um dossiê de exportação tão elevado e, portanto, ainda vou ter que criar aqui não é necessário. E, portanto, este também é o nosso objetivo, que é desmistificar um bocadinho essa ideia. A complexidade. Luís, para, enfim, terminarmos, eu gostava de fazer uma ronda para só percebermos
neste esforço de entrada em novos mercados, a quem é que as empresas, sobretudo as de menor escala, podem recorrer? Eu sei que o esforço é sobretudo feito pela própria empresa e por quem nela trabalha, mas ainda assim, enfim, é importante tentar conseguir apoios públicos, é importante tentar recorrer a associações setoriais, seja no país, seja portanto, no país da sede, seja nos mercados de exportação. Enfim, forças é que a empresa pode congregar todas as ajudas são importantes. Falamos na entidade ICEP, que é um dos patrocinadores, que tem tido uma ação bastante forte nos países onde tem delegações. Nós recorremos, principalmente quando definimos clientes nesses países, temos dificuldades em ter informações comerciais, recorremos aos delegados do ICEP, é uma grande ajuda. Nós desde o princípio, desde 2005, do momento em que começamos a fazer a internacionalização, apresentamos sempre candidaturas através do ICEP à internacionalização, aos processos de internacionalização. É uma das áreas de candidatura que funcionam bem em Portugal. Temos 30%, 40% em função dos prémios de realização, chegamos a ter 60% a fundo perdido. Pena é que demora tanto e cada vez, há bocado falou, acho que foi aqui o Paulo, falou-me no Estado, ou foi o Nuno. É bom que o Estado não se meta connosco, nós os empresários não queremos o Estado, deixem lá de pensar em nós. Eu não quero o Estado para nada. Claro, estas instituições são importantes, o Estado deixe lá estar, não mexa connosco. Agora, a realidade é falou na energia, é um fator externo, entregaram a distribuição de energia a quem quiseram e hoje os governos não têm qualquer ação nesse campo. Temos que encontrar as formas de minimizar esses impactos. Eu tenho uma que era que habituei com o meu avô, com o meu pai, ando sempre a desligar a luz, os meus colaboradores até se riem e procurando comprar material, máquinas mais económicas. Claro que procuro sempre, e existe agora esses tais dinheiros que vêm para aí, quer de Portugal 2030, quer do PPR. Aí sim, acho que devíamos, as nossas associações, eu vou dizer isto com certa mágoa, eu fui presidente de uma associação e vou dizer isto com essa autoridade de ter sido presidente de uma associação de empresários. Não têm feito um trabalho, as associações não têm feito um trabalho que ajude de forma efetiva aos empresários. Andam nas formações porque lhe dá dinheiro, as próprias associações estão descapitalizadas, fazem umas formações, têm uns subsídios ecos muito pequeninos e não chegam efetivamente. Eu senti isso e estive lá 6 anos na associação, senti que não tínhamos dinheiro, o apoio necessário. Fizeram-se algumas coisas, quer com a AIP, em que faziam aquelas comitivas dos pavilhões portugueses, em que íamos expor, lembro-me que expusemos muito no Dubai, imensas empresas portuguesas, no Dubai, no Qatar, na Arábia Saudita, através destas duas associações, a AEP e a AIP, alugavam os espaços, nós pagávamos e toda a logística era fomentada. Isso, infelizmente, não sei porque acabou. Portanto, temos de ser nós a ter competências, a ter capacidade de fazer feiras. As feiras são extremamente caras, mas são um fator decisivo. Quando não temos um batalhão de vendedores, somos só 2 ou 3 no internacional, temos de estar nas principais feiras, principalmente nas feiras no centro da Europa, onde vão uma série de potenciais clientes de outros países e de outros continentes, e é aí que nós fazemos a triagem. Portanto, nós não queremos efetivamente o governo metido nisso, porque, peço-lhe desculpa, é uma realidade ou não é? Agora, feiras é importante, a ICEP é importante, agora, muito importante foi o que eu disse há bocado, o parceiro certo. O parceiro que vai estar connosco na certificação de produto. O parceiro que vai estar connosco na informação que nós não conseguimos, que há informação que só perante o mercado é que conseguimos. Isso é extremamente importante. A partir daí, como disse, é trabalho nosso, é ir e gastarmos uma fortuna num país e depois não dar nada e aparecer outro como um cogumelo ao lado a vender. Portanto, isto nunca há uma estratégia, nem nunca há uma varinha mágica para isto. Nós temos de estar constantemente à procura, em função dos mercados, em função da legislação, em função de uma série de fatores externos, temos de estar sempre à procura de
de estarmos no mercado e de conseguirmos vender nesses mercados. Este é o conselho que eu dou. Muito bem. Paulo Valinha, a mesma questão. Enfim, as empresas, sobretudo as que têm menos escala, enfim, há pouco referiu de facto a importância da escala, devem procurar apoios, devem procurar juntar-se com associações, com parceiros. Como é que a TechFil também... Eu corroboro totalmente com aquilo que o Luís falou. Eu também fiz parte, até há bem pouco tempo, de uma associação também. Acho que devemos fazer mais. Acho que senti isso, porque quando fui para a associação também, acho que, como empresário industrial, digamos, as associações têm que ser hoje o sindicato das empresas, digamos assim. E têm que também nos ajudar digamos, a fazer esse trabalho no exterior para nos ajudar. Agora, claro, esses trabalhos, o ICEP é uma ferramenta muito bem organizada, acho eu, que o nosso país tem, devemos dizer isso, e nós nunca usámos muito o ICEP, mas eu sei que eles estão à disposição, têm gabinetes em vários países para nos poder ajudar, à disposição mesmo. Portanto, isso é sempre uma boa ferramenta, dá-nos conforto. Agora, é como o Luís disse, ou seja, esse trabalho, nós quando pedimos ajuda à ICEP ou quando pedimos ajuda a uma associação industrial para nos ajudar a internacionalizar, nós vamos a uma comitiva, digamos, a uma visita externa em conjunto. Claro que depois podemos não encontrar tudo aquilo que queremos, ou seja, em cada 100 resulta uma. Portanto, é bom também. Agora, o trabalho principal tem que ser feito por nós. O trabalho tem que ser feito no terreno principal. Quanto mais, quando iniciamos um trabalho, um novo destino, quanto mais trabalho nós fizermos neste período inicial, de gerar... E esse trabalho envolve o quê, exatamente? Envolve vários tipos de... Vai desaguar numa palavra que eu elejo e que todos nós, e que estamos aqui num terreno que conhece muito bem isso também, que é confiança. Ou seja, nós temos que obter a confiança do mercado, ou do nosso distribuidor, ou do nosso cliente. Tudo o que for feito para desenvolver essa confiança em nós é o cartão, digamos, de visita que nós podemos ter, a garantia para podermos, no futuro, termos cada vez mais parcerias mais fortes, mais que se desenvolverão com mais riqueza e mais duradouras. Ou seja, tudo o que fizemos, por exemplo, no nosso caso, uma das situações que nós costumamos fazer quando chegamos a um mercado novo é fazer testes no terreno com os nossos distribuidores, com os clientes deles. Vamos mostrar o fio. Automaticamente, os agricultores que têm as enfardadeiras, as máquinas de enfardar a palha, começam a falar na Austrália do nosso fio, que realmente é distinto. O nosso distribuidor automaticamente... Essa percepção inicial isto é um exemplo do acolhimento do mercado. Claro, isto é um exemplo que nós podemos dar, certamente. O exemplo, a forma de trabalhar da empresa do Luís ou do Nuno serão diferentes, mas o final é só é gerar confiança em nós, na nossa empresa e no nosso produto, que depois, contemplado ou complementado com os prazos de entrega respeitados, com sempre estarmos à atenção com uma nova oportunidade com o nosso cliente, um fio que deve ficar mais fino para podermos e termos a mesma resistência, e para aí eles terem que comprar menos quantidade. Tudo isto gera confiança, tudo isto exige muito trabalho no terreno para tentarmos extrair do mercado aquilo que o mercado valoriza e no fim ao cabo, nos dá, digamos, a garantia de estarmos lá com bastante, durante muito tempo, não é? Nuno, assim, fatores críticos para a entrada nos mercados, enfim, não sei se quer também falar do papel das associações e da ICEP. Sim, nós também recorremos muitas vezes a essa interação, quer com a ICEP, quer com as câmaras de comércio, quer com outras entidades e associações empresariais, que nos ajudam muitas vezes a encontrar o interlocutor certo em determinados mercados onde temos alguma dificuldade até em conseguir mapear de uma forma mais clara quais é que são os interlocutores. Conseguir chegar à fala com o interlocutor correto é também muito tentativa e erro. Isto não acertamos sempre, há muitas portas que se abrem, mas que depois não tem sentido continuar, e é também aqui uma palavra que hoje está muito à moda, que é a resiliência. Nós temos todos de ter um bocadinho de capacidade de resistência ao desânimo, à desilusão, porque exportar é um processo que, principalmente quando estamos a começar em novos mercados, vive muito de conseguir encontrar os interlocutores certos
e que nem sempre se consegue aprender. Já tiveram apostas que correram mal? Que lições é que tiraram dessas apostas? Em 100 anos era quase impossível todas as apostas terem corrido bem. É sempre um processo de aprendizagem. Eu costumo dizer que aprendemos mais com as coisas que falham do que com aquelas que correm bem, porque coisas que falham normalmente dissecamos-nos com outro tipo de intensidade. Obviamente temos aprendido também com as apostas que não têm corrido tão bem, mas aqui claramente concordo muito com o que o Paulo estava a dizer, que a confiança é um fator absolutamente decisivo para se conseguir conquistar um cliente. E a confiança passa não só pela confiança no produto, mas a confiança também na empresa em si, na credibilidade que tem, na capacidade de prestar um bom serviço e, acima de tudo, em assumir os compromissos que, efetivamente, acaba por contratualizar. Essa parte também muito humana, eu acho que cada vez mais é o que diferencia as empresas, não só em Portugal, mas a nível mundial. As empresas são, acima de tudo, entidades constituídas por pessoas e hoje vivemos muito daquele chavão que não há imprescindíveis, mas as pessoas certas, no local certo, normalmente costumam fazer a diferença. Por isso nós na Galuxo temos muita preocupação hoje em dia em termos de recrutamento, em tentar encontrar pessoas que depois também nos representem nos vários momentos em que vamos estar a interagir com o cliente, porque nós não somos mais do que o rosto de uma equipa que temos por trás de nós. Não conseguimos estar em todo o lado, não conseguimos ser nós a fechar os negócios todos, nem isso é saudável. Temos que criar aqui claramente uma cultura e uma equipa que nos represente mesmo quando nós não estamos presentes. Só também aqui para adicionar um bocadinho aquela questão que estávamos a falar e da interação com o Estado, eu sou um liberal por definição, mas há uma parte em que o Estado não se pode divorciar e onde nós, como cidadãos, temos que exigir, que é a formação. Hoje em dia, a formação académica temos elevado muitíssimo os níveis de literacia e os níveis de formação académica dos nossos jovens, mas depois o que vemos acontecer na realidade é que os melhores muitas vezes fogem para outras latitudes que não Portugal e que muitas vezes estamos a apostar em áreas formativas onde a empregabilidade não é a desejada e muitas vezes vemos jovens a tirar licenciaturas e depois vão para o mercado de trabalho e vão trabalhar numa área totalmente diferente daquela para onde se formaram. Além da questão das licenciaturas, nós, na nossa realidade, temos um problema que é a formação profissional. Nós somos uma fábrica, cerca de 70% da nossa força laboral são operários fabris e temos muita dificuldade hoje em dia em renovar as equipas no que diz respeito àquelas profissões que hoje há menos formação profissional e onde o final das escolas profissionais foram decretadas de uma forma quase total nos anos 80, 90, foi realmente uma aposta totalmente falhada. Hoje em dia temos muita dificuldade em recrutar serralheiros, soldadores, montadores, operadores de maquinaria e é uma dinâmica que vemos cada vez mais crescer essa dificuldade. Tivemos que encontrar soluções, criámos uma escola profissional dentro da própria empresa para formar pessoas que nós vamos buscar fora, em parceria com o IFP, e onde depois integramos dentro dos nossos quadros aqueles que são os melhores alunos e aqueles que realmente têm essa capacidade para poderem trabalhar connosco. Mas a montante tem que haver aqui realmente um esforço maior na formação. Um esforço maior, acima de tudo, em a academia e a escola tem que ser pensada numa vertente prática. E qualquer formação só pode ter, na sua esmagadora maioria, um fim, que é a empregabilidade, ir trabalhar e ser uma pessoa capaz e que possa trazer soluções no mercado de trabalho. E acho que falta muito trabalho prático nesse sentido e aí sim eu acho que nós temos que melhorar e muito. A Galuxo tem feito um esforço nesse sentido, mas de uma forma transversal eu acho que hoje em dia isso é um problema muito presente no mercado de trabalho. Relativamente à questão dos apoios comunitários, a Galuxo tem aqui uma contingência que acaba por limitar muito o seu escopo de possibilidade de recrutar ou de aceder a esses apoios, porque como temos mais de 250 trabalhadores, somos considerados uma grande empresa e há muitos programas para os quais não somos sequer elegíveis. Portanto, a nossa cultura nesse aspecto também é totalmente liberal. Nós temos que criar nós próprios a nossa dinâmica e criar também as ferramentas para nós, por nós próprios, conseguirmos fazer o que necessitamos. Obviamente, como o Luís disse muito bem, todas as ajudas são bem-vindas, principalmente nesta fase
onde todos estamos a precisar de modernizar as nossas estruturas produtivas e, acima de tudo, onde hoje o fator da energia é um fator muito relevante. Fala-se muito na transição energética, mas depois no terreno há poucos apoios para empresas da nossa dimensão. Entrou agora, há cerca de 2-3 semanas, um novo quadro comunitário que nos parece finalmente vamos poder ser elegíveis e onde seguramente vamos aproveitar, porque para uma empresa como a nossa, a fatura energética é uma questão muito elevada. Temos também uma cultura muito de poupança, ou seja, temos muita preocupação em otimizar e poupar o mais possível, mas obviamente a montante a nível de produção temos que ter aqui outro tipo de respostas e é nesse sentido também nos próximos anos vamos seguramente fazer um investimento muito grande, porque lá está, se formos no momento da produção mais otimizados e que o custo da energia não seja tão impactante no custo final do produto, vamos ter outro tipo de ferramentas para conseguir trabalhar no mercado internacional. Rui Tavares, para fecharmos, só se calhar as empresas gostariam de ter uma ideia de vai ser mais barato ou mais caro contratar esses seguros de transporte no próximo ano? Bom, não existe aqui nenhuma linha já definida, não é? Mas enfim, naturalmente que os mercados estão muito instáveis. O mercado ressegurador, que no fundo é aquele que nos vai regulamentando, sim, estão a aumentar os prémios de seguro. Muito por força desta instabilidade que vivemos há cerca de 3 anos, não é? Falando sempre no mesmo, mas é um facto, não é? A pandemia afetou os rácios os rácios financeiros das empresas seguradoras, dos resseguradores. Agora, naturalmente, que o conflito também o fez. E depois há uma realidade, portanto, a própria inflação também afeta a nossa área de atividade e de atuação. E, portanto, hoje um sinistro, o mesmo sinistro tem um custo muito mais avultado do que tinha há 2 ou 3 anos, precisamente porque o produto também vale muito mais, ou mais, porque o serviço também de acompanhamento e de peritagem também tem outro custo e depois a própria inflação que afeta também a empresa, não é? Em casa. E, portanto, não existindo, eu não tenho aqui um valor, obviamente, nem uma percentagem, nem um indicador percentual. Agora, prevê-se que, efetivamente, tenha que existir aqui, de uma forma gradual e não tão impactante, um reajuste nas taxas de risco. Porque, efetivamente, o risco hoje é diferente daquele que era há uns anos atrás. E, portanto, nós gerimos anualmente 3.000 processos de sinistro. Como eu falei há pouco, lá está, porque não são só os sinistros de grande monta e de grande valor, mas também, e é o que temos mais, felizmente, naturalmente, os sinistros de pequena dimensão. Mas esse sinistro de pequena dimensão ontem era resolvido com um custo baixo. E, portanto, hoje a reposição do bem custa mais, o processo todo de averiguação e de peritagem tem outro valor, naturalmente, e depois o nosso custo de venda do produto, não é, o chamado custo de aquisição, também é outro. E, portanto, isso acaba por se refletir nos prémios. Exatamente, e portanto para conseguirmos também manter aqui uma proposta ajustada ao cliente e nunca fragilizar a qualidade de serviço que de nós esperam e que reconhecem, naturalmente que tem que haver aqui um pequeno ajuste. Acredito, no entanto, que não será, que o impacto não seja assim tão notado em tudo o que estes senhores têm que lidar diariamente. Não será certamente no custo do seguro, pelo menos naquele que me diz mais respeito, que é o seguro de transportes, não será tão notado. Depois o seguro de transportes tem outra característica, para além de ser explorado por menos seguradoras, obviamente, portanto os preços tem muito que ver com a nossa própria análise e subscrição, e depois tem aqui uma flexibilidade muito maior. Os serviços são por nós contratados, são menos serviços, eu falo na peritagem, falo no acompanhamento à carga, no acompanhamento no destino, e portanto não existem tantos intervenientes como, por exemplo, num seguro automóvel, não é? Em que existe uma cadeia muito mais longa. E portanto existe outro tipo de flexibilidade. O custo do seguro hoje pode ser e mesmo com esta escalada da inflação, a pólice até se mostra rentável e, portanto, a taxa de risco que eu achei no início do ano merecia aquele custo. Portanto, esta é a taxa de risco. No final do ano, dependendo também dos resultados, pode-se apurar que não. Efetivamente, a avaliação, se calhar, não foi assim tão bem feita e, portanto, fazemos um reajuste e este reajuste pode ser para baixo, naturalmente. Agora,
De uma forma macro, sim, eu diria que os prémios de seguro naturalmente têm que sofrer aqui um pequeno ajuste. Um ajuste. Naturalmente. Ok, muito obrigado aos quatro. Enfim, espero que tenhamos deixado aqui uma boa perspectiva sobre como estas empresas estão a trabalhar os mercados externos e fatores críticos